capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, uma lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou esta informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E você diz amém. Meus queridos irmãos, este texto que eu acabei de ler é uma história que muito mexe no nosso espírito quando nós a lemos, porque existem pessoas que quando lê a Bíblia apenas leem, talvez para adquirir apenas conhecimento. Mas eu aprendi uma coisa: a Bíblia nos ensina que ela não é antiga, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Quando nós vamos estudar a história da Bíblia, porque a palavra Bíblia significa no latim biblos, que é uma reunião, que é uma união de livros, de escritos. Haja vista pessoas que acham que a Bíblia foi escrita por apenas um homem, mas eu quero te dizer que esta Bíblia que está nas suas mãos, ela foi escrita num período de 1500 anos, por aproximadamente 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para poder escrever o que escreveram. Alguns não viveram na época que outro escreveu. Aí quando você lê a Bíblia, você vai ver que ela se encaixa, ela se completa. Aí alguém pode perguntar: mas como que num período de 1500 anos, aproximadamente 40 homens, sem um conhecer o outro, foi escrevendo? Eu chego a uma conclusão que quando eu vejo a Bíblia se encaixando, um versículo conectado com o outro, só tem uma explicação: é Deus. É Deus. Por quê? Porque os homens são de épocas diferentes, mas a palavra é do Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a alma e a divisão do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções. E o versículo 13 vai dizer, missionária, que tudo está nu diante da palavra. Ou seja, eu leio a palavra e aí alguém pode dizer: como que isso está falando comigo? Por quê? Porque ela é mais viva do que a gente possa imaginar. Mas infelizmente, o príncipe das trevas
cegou o entendimento de muitos. Por quê? Porque a palavra já não muda mais, a palavra já não transforma mais. Vem para um culto como esse para apenas passear, para apenas bater papo, para apenas se divertir, para apenas ver um com o outro. Mas eu aprendi uma coisa: quando eu venho na presença do Senhor, eu venho para oferecer a Ele o meu culto de louvor e adoração ao nome dEle. E um culto é duas vias, é uma que sobe, mas também tem uma que desce. Na hora da adoração, existem pessoas que não entendem o momento da adoração na igreja. Tem pessoas, eu já vi pastores dizendo assim: irmão, se você está num culto e tiver com vontade de ir no banheiro, vá na hora do louvor, mas não vá na hora da palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que tanto o momento da adoração é tão importante quanto o momento da palavra. Por quê? Porque o momento da adoração é quando eu estou mandando alguma coisa para Deus, mas na hora da palavra é quando Ele está retornando algo para mim. Então eu quero dizer uma coisa para você: existem pessoas que às vezes chegam perto de mim na hora do louvor, querendo falar alguma coisa, e eu não gosto de ser incomodado. Por quê? Porque a hora que eu estou oferecendo algo para o meu Deus. Conversa comigo antes, conversa comigo depois, mas não atrapalhe aquilo que eu vim oferecer para o meu Deus. E nem me atrapalhe quando o meu Deus está falando comigo. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga: por gentileza, não me atrapalha, porque o meu Pai está falando comigo, e eu preciso mudar de vida. Se o Espírito me trouxe, é porque eu preciso mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. Então, quando a gente mergulha na palavra de Deus, ainda existem pessoas que o coração está ardendo em chamas, e que a palavra é como salta diante da gente, dá uma pancada no rosto da gente, dizendo: epa, o que é isso? É porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e mais viva do que a gente possa imaginar. E esse texto fala de um homem. A Bíblia vai dizer que o seu nome é Naamã. Quem era Naamã? Chefe do exército da Síria. E a Bíblia diz que numa das incursões militares em Israel, ele traz uma menina como escrava. Segundo o historiador, quando ele trouxe essa menina tinha entre 15 a 17 anos. E a Bíblia vai dizer que ele contrai uma doença de pele, que é chamada de lepra. Porém, quando você observa a história da menina, a Bíblia não dá um nome para ela, só fala uma menina. Agora, eu aprendo algumas coisas com essa menina, que nós como crentes, se aplicarmos na nossa vida, nós vamos ter uma vida de sucesso dentro dos propósitos de Deus. Por quê? Porque quando eu não entendo, João, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, eu fico andando ao redor, eu fico batendo cabeça de um lado e para o outro. Você chega para as pessoas e pergunta assim: onde você quer ir? O que você quer fazer? Qual é o seu plano de vida? E todo mundo tem um plano de vida, mas a pergunta é: esse plano de vida foi aquele que o Senhor entregou para você, ou foi você que desenhou seu próprio plano de vida? Eu disse, Esterli, aqui no primeiro culto, que essa vida é passageira. E se ela é passageira, por que Deus permitiu nascer nela? Já parou para perguntar? Se a vida aqui é passageira, por que Ele permitiu nascer? A Bíblia responde: porque Ele tem um propósito para com a nossa vida. O que te trouxe para o Reino Unido não foi a vontade de ter uma vida melhor financeira, foi a isca que Deus usou para te trazer para este lugar. Porque se Deus tivesse te dado uma vida tão boa no Brasil ou em qualquer outro país, você não teria vindo para cá. Mas Ele apertou o cerco, e aí você diz: eu vou para aquele lugar para tentar uma vida melhor. Não, não, não. Ele te trouxe para o centro da vontade dEle, para você viver um propósito que Ele estabeleceu.
estabeleceu. Eu disse no primeiro culto, então para, irmãos, de ficar acreditando nos coach que fica pregando não, que fica ensinando por aí o exagero de positivismo. Eu disse no primeiro culto, é muito exagero de positivismo. Não, você vai dar certo, você já deu certo, você vai arrebentar. Irmão, antes de você arrebentar, você vai ter uns deslizes. Algumas portas vão se fechar, algumas coisas vai ser motivo para te trazer lágrimas, porque faz parte do propósito de Deus. Alguém diz assim, eu estou passando por isso, eu não estou entendendo. É porque faz parte do processo. Eu disse também no primeiro culto que quem anda com água precisa de um milagre, porque a água para transformar em vinho é um milagre. Mas Deus nos deu um cacho de uva na mão, e quem tem cacho de uva não precisa de milagre, precisa de processo. Aleluia. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga: aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você não precisa de milagre, você precisa de um processo. Mas aguenta firme, porque depois do processo o propósito vai se revelar, e você vai entender por que Deus permitiu você passar aquilo. Existem pessoas aí, irmãos, eu não tenho nada contra, cada um no seu quadrado, mas crente pagando 200 libras, 300 libras para ter encontro com coach, para dizer para você o que a Bíblia já diz. Aí sabe o que acontece? Eu vi a história de um coach, e aí ele disse, sabe o que ele disse? Que um dia ele palestrando, um judeu olhou para ele e disse assim: cara, você tem um potencial muito grande. É? Tem. Você só não sabe usar. Aí ele disse: então o que eu preciso fazer? Você precisa fazer algo para reverter isso em dinheiro para você, e você vai ficar próspero. Ele é? Então o que eu tenho que fazer? Ele falou: mergulha em provérbios da Bíblia. E o cara mergulhou em provérbios, e hoje fica aí dando coach para tudo quanto é lado. E os crentes pagando para ouvir sobre provérbios. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Se tiver algum coach me assistindo, não vai ficar endemoniado comigo. Mas entenda uma coisa: Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar. Está tudo diante de, está aqui dentro. A Bíblia diz: e Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Irmão, você precisa de alguém falar que você vai dar certo? Eu estou aqui dizendo, você vai dar certo, mas vai passar por alguns quebra-molas, mas vai passar por algumas portas fechadas, mas vai passar por algumas decepções, até chegar onde Deus quer. Até porque tem uns coach aí que o que postam na rede social tudo faça. É igual o Lula, tudo é carro do amigo, relógio do amigo, mansão do amigo. Posta foto e aí começa a vender um monte de curso. Tem um coach aqui em Londres que ele diz assim: me segue porque você vai dar sucesso. Aí você entra nas redes sociais do cara, não tem nem 20 curtidas no que ele posta. Aí eu olho para as minhas 100, 120, irmão, estou melhor. E eu não cobro nada para dizer o que eu estou dizendo para você aqui. Deus vai te abençoar com toda a sorte. Mas tem alguém que acredita aqui? E detalhe, o coach não expulsa demônio. Se tiver demônio, a gente expulsa demônio também. Mas vai... Por que eu estou pregando isso? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos até os filhos seriam enganados. Aleluia, aleluia. Sabe com que o diabo engana a gente? Com aquilo que a gente gosta. Mas eu aprendi uma coisa: eu não sigo aquilo que eu vejo, eu sigo aquilo que o Espírito de Deus já falou, porque eu estou debaixo de promessa. Deixa eu perguntar aqui: quem está debaixo de promessa aqui? Aleluia. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diz: então você já tem convicção que você está debaixo de promessa. Aleluia. Então os crentes precisam ser inteligentes. Qual foi o homem mais rico do mundo? Quem é o homem mais rico do mundo? Quem aí pode me dizer?
Os crentes estão inteligentes. Porque a Bíblia diz assim, Jennifer: igual Salomão nunca teve, e a Bíblia diz que depois dele nunca terá. Então o homem mais trilionário do mundo não chega perto do que Deus deu a Salomão. Amém? Então, ao invés de aprender com alguém que não mergulha em Provérbios, amém? Vai aprender com quem de fato deixou escrito o caminho da mina. Uma coisa eu sei: nunca serei um Salomão da vida, porque está escrito: ninguém haverá maior do que ele, mas perto dele eu posso chegar. Tem alguém que acredita no que eu estou dizendo? Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga: eu não serei igual ele, mas perto dele eu creio que eu vou chegar, se eu andar em obediência a Deus. Então eu preciso entender que para mim chegar nos propósitos de Deus, existem os processos. E é aqui que é o problema, porque nos processos a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Processo dói, processo machuca. Se perguntar para vocês se o processo doeu, porém estão vivas. Diga para esse irmão que está do teu lado: olha aí, você já passou por tanta coisa, mas olha aí como é que está vivo aí, e até mais bonito que antes. Você já pegou sua foto de 10 anos atrás? Você viu como é que você melhorou? Terminou o culto, um irmão chegou ali para mim e falou assim: apóstolo, apareceu no meu Facebook uma foto do senhor. Eu falei: só aparece essas coisas, é o diabo. Do meu passado não me lembrarei mais. Aleluia. Por isso que o Facebook não é de Deus, que ele lembra você de umas coisas. Ele falou assim: agora o senhor está reto, mas antes o senhor estava... Eu falei: não precisa completar. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do teu lado: eu não quero saber do meu passado, eu sei que eu estou bem hoje, porque Deus me abençoou. Aleluia, glória a Deus. Então, se a gente for olhar pelos processos que a gente já passou, irmãos, a gente já teria desistido. E quando eu olho para a vida dessa menina, ela tem tudo para ser uma menina frustrada. Ela tem tudo para ser uma menina depressiva. Por quê? Porque o sonho de qualquer menina é crescer, namorar, noivar, casar, ter filhos, estar perto da sua família, estar no seu país. Se a gente perguntar aqui, quem aqui gostaria de viver uma grande prosperidade no seu país de origem? Todo mundo aqui ia querer. Porém, nós entendemos que se nós nascemos, é porque nós estamos debaixo de um propósito. E o grande problema dessa geração é querer viver a sua agenda e não a agenda de Deus. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: rasgue a sua agenda e vai viver a agenda de Deus. Aleluia. Sabe por que muita coisa às vezes não dá certo pra gente? Porque a gente quer viver a nossa agenda, e na nossa agenda quem garante é a gente, e a gente não está podendo garantir muita coisa, mas é a agenda de Deus. Quem garante é Ele. Quem garante é Ele. Ele ainda diz: se passares pelas águas não te afogarás, se passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Então eu preciso viver a agenda de Deus. A agenda de Deus. Irmãos, entendam uma coisa: é pecado ter sonhos? Não é pecado ter sonhos. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida: que os meus sonhos pessoais não podem ser maior do que os propósitos de Deus. Porque tem muita gente abandonando os propósitos para viver os sonhos. Tem muita gente que diz assim: Deus é Deus que realiza sonho. É, realmente, pega quem? José. Deus realizou um sonho. Mas quem deu o sonho para José? Deus realiza o sonho que Ele planta nas minhas entranhas. Porque a Bíblia diz que até a vontade de adorar Ele vem dEle.
para que ninguém tenha do que se gloriar. Ô irmão, eu quero dizer uma coisa, sabe por que você veio aqui? Porque Deus permitiu uma situação para te fazer entender que o melhor lugar para você estar num sábado à noite é aqui na casa dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então sabe o que aconteceu? A situação daquela menina, ela tinha tudo para viver uma vida depressiva, missionária Eliane. Por quê? Porque ela não estava vivendo a agenda dela. Aparentemente ela estava vivendo a agenda de Naamã, junto com a sua esposa. Porém, a agenda de Deus estava na mão de Naamã. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. A agenda de Deus está na mão de Naamã. O nosso problema é achar que Deus só vai entregar a agenda dele na mão das mulheres do coquinho, dos homens de gravata. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Se Deus entregou uma agenda na mão de um corvo, se Deus entregou uma agenda na mão de um jumento, Deus não está preso à religiosidade quando Ele quer cumprir o propósito dEle, porque Ele mesmo disse que se os homens não clamarem, eu colocarei boca nas pedras, mas alguém vai clamar para o Deus que está em cima para se manifestar na terra. Aleluia. Aleluia. Um dia eu perguntei para uma menina, qual é o seu sonho? Ela falou assim, consegui fazer um pão e ele cresceu. Eu falei, que sonho. Tem gente que você pergunta, qual que é o seu sonho? Comprar uma casa própria. Ele compra a casa própria e vive triste lá dentro, chora lá dentro, vive uma vida de depressão lá dentro. Tem gente que fala assim, o meu sonho é ter um documento nessa terra. Mas quando ele pega o documento, é tanta luta que parecia que quando ele não tinha um documento, ele vivia melhor do que quando tem um documento. Porque nós precisamos entender que os propósitos de Deus não estão presos em coisas. Os propósitos de Deus estão além, aleluia, está além do que o homem possa entender. Então entenda uma coisa, no cenário aqui, pastor Emanuel, a menina tinha tudo para ser frustrada. Por quê? Porque a agenda dela foi rasgada, mas Deus é quem estava arquitetando todas as coisas. Por quê? Porque Deus precisava colocar ela na casa de alguém importante que estava leproso para que o nome dele se manifestasse. Aleluia. Porque quando a gente mergulha na agenda de Deus, Ele vai nos levar para lugares que a gente não vai entender, mas de acordo com que o tempo vai passando, a gente vai entendendo por que Ele nos conduziu para ali. Por isso que quando Jesus ensinou para Nicodemos, Ele diz, quem nasce de novo é como as ondas do mar, aleluia, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu de novo. Alguém pergunta para você, aonde você vai estar daqui a 5 anos? Se for pelo meu sonho, é em tal lugar. Mas só que eu não vivo mais segundo os meus sonhos, eu vivo segundo os propósitos de Deus. É Ele quem determina, é Ele quem manda. Por isso que pessoas que decidem viver o propósito de Deus são chamados de fanáticos. Quem aqui já ouviu, irmãos? Alguém falar, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Eu me lembro que quando eu entrei nos Estados Unidos, morei lá 5 anos, sem documento. E aí, fui abençoado. Até que o ministério que eu participava lá, abriu uma igreja aqui. E Deus falou, vai. E eu falei com os meus pais, Deus falou comigo para mim ir. Irmãos, quando eu falei com o pastor assim, ó, eu quero ir no Brasil, ficar lá uns 3 meses, depois eu vou para a Inglaterra. Quando eu cheguei no Brasil, irmãos, eu participei de churrasco da minha família, de gente chamando, você é burro. Todo mundo tem sonho de ir para os Estados Unidos. Tem gente pagando caro para atravessar pelo México. E você não dá valor só porque você entrou com visto. Eu falei assim, não adianta nem eu explicar, porque quando você decide viver os propósitos de Deus, irmãos, tem pessoas que não vale a pena nem você gastar conversa. Quem está entendendo aqui?
Porque não adianta explicar coisas espirituais para gente que anda na carne, eles não vão entender. Porque o que chama a atenção deles é o dinheiro, é as riquezas da terra. Mas só que quem é espiritual e vive a agenda de Deus não vive pelas riquezas da terra. Aleluia, diga para essa pessoa que está do teu lado: eu não sou movido pelas coisas da terra, eu sou movido pelas coisas de cima. Porque é as coisas de cima que determinam o que vai acontecer nas coisas de baixo. E aí, irmãos, chegou um período, Esterli, que eu não ia mais nenhuma festa da minha casa, que toda festa que eu ia era chamar de burro. E como eu não sou uma pessoa de brigar, eu falei, então, se eu não quero ouvir, eu nem vou. Aí depois começaram a me chamar de metido. Morou 5 anos lá, só porque a gente convida, não vem. Se você vai, te xingam. Se você não vai, fala que você é metido. Não dá vontade, irmãos? De xingar biblicamente o filho de Belial, vai queimar no fogo eterno. Mas a gente é crente, da mesma boca que sai água doce, não pode sair água salgada. Aí passou, vim para cá. Aí quando eu retornei, irmãos, todos que me chamaram de burro queriam que eu fosse na casa deles orar, porque tinha demônios lá. Eu poderia dizer assim, o burro não tem autoridade para expulsar os demônios que vocês atraíram. Mas sabe o que acontece? Eu ia. Sabe por quê? Porque hoje ninguém vai entender, mas amanhã vão entender o que Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Eu não falo isso para me engrandecer, eu falo isso para dizer que quando a gente decide viver a agenda de Deus, é Ele quem garante. E aí o meu tio, que mais me chamou de burro, ligou para mim e falou assim: tem como você receber o meu filho aí? Porque primeiro te batem, depois vão entender que você é canal de bênção. Então diga para essas pessoas, para quem está do teu lado, não preocupe com o que estão falando de você hoje. Amanhã vão entender que você é terra fértil, que você é abençoado. Amanhã seu telefone vai tocar, vai. Tem alguém que acredita que eu estou dizendo aqui? Porque o Deus é o Deus que faz a roda girar. Hoje eu estou embaixo, porque eu estou no processo, mas eu vou chegar no propósito, e alguém vai entender que Deus é comigo. Então aquela menina, ela tinha tudo para viver uma vida depressiva, longe da sua família, longe da sua terra e vivendo como escrava. Mas sabe o que eu aprendo com essa menina? Que nenhuma frustração da agenda pessoal dela mudou o propósito que ela tinha em Deus. Porque tem pessoas, missionária Eliane, que só são fiel a Deus enquanto podem se beneficiar com alguma coisa que Deus faz. Mas o dia que Deus não faz o que estão pedindo em oração, subindo e descendo o monte, aí esquecem de Deus, aí não querem saber de Deus. Enquanto estão esperando em Deus, amém. Mas quando o tempo passa, Deus se esqueceu de mim, eu vou lá fora atrás de uma bênção. Não, é só permanecer fiel, porque no tempo certo Ele vai fazer o que Ele prometeu. Ele vai fazer o que Ele prometeu. Irmãos, olha para vocês verem. Lembra de Jonas, o profeta Jonas? O profeta Jonas, a mesma nação síria entrou em Samaria, destruiu tudo, matou muitas pessoas. E sabe o que acontece? Jonas ficou irado. Jonas ficou possesso quando Deus mandou ele ir a Nínive pregar, porque Nínive era a capital da Síria. Ele diz: eu não vou não, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, e eu vou pregar e eles vão se arrepender e o Senhor vai abençoar eles. Mas quem vive propósito não se ofende com quem te ofendeu um dia. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, a vida ela é muito curta para mim poder fazer do meu coração um depósito de amargura, um depósito de ódio. Não. Quem fez mal para mim fazia parte do processo. Aleluia. Posso te dizer uma coisa? Se você tiver coragem, liga para essas pessoas ou manda uma mensagem e só escreve assim: thank you.
thank you, porque eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse a perseguição, porque a perseguição te empurra para Deus, e quando te empurra para Deus, as portas se abrem e a bênção chega. Se não fosse as traições, se não fosse os tapetes puxados, se não fosse a quem poderia ajudar e não estendeu a mão, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Irmãos, quando passou a pandemia, ou melhor, quando passou a pandemia não, quando voltou os cultos aqui em Londres, eu entrei em contato com o pessoal do outro prédio que a gente se reunia, e eles disseram, sabe o quê? Não! E aí Deus abriu essa porta aqui, porque se eles tivessem dito sim, eu tenho certeza e convicção que o culto hoje seria lá. Mas é necessário uma porta fechar aqui, para te empurrar para essa que está aqui. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque para mim viver o propósito de Deus, Esteli, algumas portas vão ter que se fechar. Deus vai permitir pessoas liberar a palavra de maldição sobre a minha vida. Irmão, palavra de maldição liberada sobre a nossa vida faz parte do processo. Porque chamaram de Jesus, dizia que sobre Jesus estava o espírito de Beelzebu. Irmão, se falaram que o espírito de Beelzebu estava em Jesus, o que vai falar de você? É o inferno inteiro. Imagina, Samuel, se falaram que Jesus estava com o espírito de Beelzebu, o que não vão falar de você? Faz parte. Mas não tem problema não. Quando você ressuscitar, todos saberão que quem estava com você era o próprio Deus. Aleluia. Entenda que quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, disseram assim, verdadeiramente aquele é o Filho de Deus. Disseram que ele estava com o espírito de Beelzebu, mas pendurado na cruz disseram, verdadeiramente ele é Filho de Deus. Então não precisa se preocupar, porque as mesmas bocas que te amaldiçoam hoje, é as mesmas bocas que vão te abençoar amanhã. Um dia eu peguei meu celular, eu recebi uma mensagem, e eu mostrei a mensagem para minha esposa. Falei assim, amor, vou te mostrar a mensagem de uma pessoa que já me amaldiçoou com força, que já tentou acabar comigo com força. Lê essa mensagem aqui. Quando ela leu, ela falou, meu Deus. Eu falei, pois é, amor, sabe o que eu fiz? Fiz nada, só prossegui a vida. Porque com a caminhada as mentes mudam, porque faz parte daquilo que Deus desenhou para a nossa vida. Essa menina, a agenda dela foi rasgada, mas ela não mudou a fé que ela tinha em Deus. Ela não mudou quem ela era em Deus. Quantas pessoas que quando saem do Brasil, saem de Portugal, saem dos lugares de Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim lá, eu vou ser fiel, eu vou ser um profeta, eu vou estar na tua casa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí sabe o que acontece? Quando chega aqui a agenda muda. A palavra que prometeu a Deus. Irmãos, eu sempre digo que o lugar de que existe mais promessa liberada no mundo espiritual é na fila da imigração. Você está rindo porque você sabe que você fez. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Fez. Eu me lembro que quando eu entrei aqui no ano de 2000, me respondendo ali, aí o camarada falou assim, senta. Falei, Jesus amado, foi o Senhor. Irmão, fiquei na imigração 4 horas. 4 horas. E aí ele me chamou, falou assim, vou checar suas malas. Aí ele falou assim, bom, para quem está vindo pregar aqui, 2 malas lotadas. Sabe a mala de 33 quilos? Na época que eu usava terno, devia ter ali uns 20 ternos. Aí ele olhou para mim assim, eu olhei para ele, eu falo, não me pergunta de novo. Ele falou, senta de novo. Aí eu sentei, eu falei, Jesus. Aí eu imaginei, realmente os meus tios disseram que eu era burro. Eu saí de lá, não posso mais voltar para os Estados Unidos, porque morei legal, saí agora, daqui a 10 anos sem voltar lá.
Se eu voltar para o Brasil, assim, eu já estava imaginando que eu ia ter que mudar para outra cidade. Mas o Deus que prometeu, irmão, eu podia estar com um caminhão de mala ali, aleluia, depois de 4 horas ele falou assim, pode entrar. Aí eu entrei, já fazer 23 anos que estamos aqui pregando a palavra de Deus, aleluia. Por quê? Porque quando Deus promete, Ele promete. Então o que Deus espera de nós é a gente ser firme e constante. Então aquilo que foi tirado daquela menina não mudou quem ela era em Deus. A segunda coisa que eu aprendo com aquela menina é a seguinte: ela estava na casa de alguém leproso, mas ela não ficou leprosa. Aleluia. Aleluia. Eu estou no meio dos pecadores, mas eu não tenho uma vida de pecado. Eu estou no meio dos beberrões, mas eu não sou um alcoólatra. Eu posso entrar até no inferno, mas eu não saio endemoniado. Eu vou dizer uma coisa: a lepra pega, mas aquela menina estava debaixo de promessa. Ela estava na casa de um leproso, mas ela não ficou leprosa. Sabe qual que é o problema dessa geração? Nós estamos numa geração leprosa. E tem os crentes que estão ficando leprosos e vindo para dentro da igreja leprosos. Por quê? Porque a moda lá fora é essa. A vibe lá fora é essa. O hit lá fora agora é esse. Mas a minha agenda não é a agenda do mundo. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus. Diga para essa pessoa que está do teu lado: você é de Deus. Você é de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Jesus, ele na oração sacerdotal, antes de subir, ele diz assim: Pai, eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, mas eu rogo para que enquanto eles ficarem aqui, que eles não sejam corrompidos pelo sistema. Eles podem estar no meio dos leprosos, mas eles não vão contrair a lepra. Sabe por que Jesus foi xingado pelos religiosos? Porque dizia que a pessoa que entrasse num lugar de morto era amaldiçoado. Mas Jesus entrou na casa de uma mulher, de uma menina que estava morta. Dizia que se tocasse em morto era amaldiçoado. Jesus tocou no filho da viúva de Naim. Aí você diz: mas ele não ficou amaldiçoado. Não, pelo contrário, não é o que o morto tinha que passou para ele, é o que ele tinha que passou para o morto. Deus não te colocou no lugar de leprosos para você ficar leproso. Deus te colocou no lugar de leprosos para você curar os leprosos. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Sabe qual que era o maior problema dos religiosos da época de Jesus, pastor Josimar? É que Jesus comia com os pecadores, mas ele não se tornou pecador. Pelo contrário, ele perdoou os pecados deles, limpou eles e fez deles uma nova criatura na sua presença. Nós estamos neste mundo por uma razão. Eu estou, mas eu não sou corrompido com a lepra deste mundo. Eu não sou corrompido com o sistema. Por quê? Porque eu sou de Deus. Grita comigo: eu sou de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está do lado de fora. Pastor, se a minha família fizer uma festa e lá tiver bebida, lá tiver fumo, lá tiver um monte de coisa, eu não vou porque eu não sou crente. Não, se você corre o risco de entrar com eles, não vá. Mas se você consegue ser luz no meio das trevas, é lá que você deve estar. Tem alguém comigo aqui? Irmãos, eu conheço casais de pastores que Deus manda no meio do prostíbulo, mas o espírito do prostíbulo não pega neles. Pelo contrário, é o espírito que habita neles que liberta aquelas pessoas que estão lá. Aquela menina estava na casa de um leproso, mas a lepra não pegou nela. A pergunta é: nós estamos no mundo, mas o mundo está influenciando as nossas decisões? O mundo está influenciando a nossa agenda?
O mundo está determinando para onde a gente vai, o que a gente deve fazer. O mundo, desculpe, mas eu preciso falar isso aqui. Será que o mundo está determinando o que eu devo vestir? Porque o que o mundo ensina é que cada vez mais o homem e a mulher devem se expor. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou pregando isso aqui como religioso, eu só estou pregando isso aqui como alguém que entende que se a gente vive a agenda de Deus é totalmente diferente. Porque pessoas hoje, irmã Ana Paula, se veste de um jeito para ser aceito pela sociedade. Se eu não me vestir desse jeito, eu não vou ser aceito. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem esse problema, o problema está aqui dentro. Porque eu não preciso viver de acordo para ser aceito em lugar nenhum. Porque eu vou estar em lugar que Deus me plantou. Se eu fui rejeitado naquele lugar, é porque Deus permitiu que eu fosse rejeitado. Mas vai ter um outro lugar que Ele vai abrir a porta para mim poder ser luz no meio das trevas. Você está na universidade, você está na escola que Deus te colocou. Então você não tem que viver a agenda dos meninos e das meninas que estão lá. Você tem que viver o que está na palavra de Deus e a agenda de Deus. Ela estava na casa de um leproso, mas ela não pegou lepra, porque maior era o que estava nela do que eu estava do lado de fora. Terceira coisa que eu aprendo aqui: ela era escrava, não tinha nome, mas a esposa de Naamã parou para ouvir ela. Talvez você não glorificou porque você não entendeu isso aqui. Os senhores não conversavam com escravos. Tinha uma pessoa que era responsável por todos os serviçais da casa, e era eles que falavam com os empregados. Então nem Naamã e nem a esposa de Naamã conversavam com o escravo. Mas a menina não tinha nem nome, mas o Espírito de Deus fez com que talvez quando a esposa de Naamã estivesse passando na sala, parou na sala. Eu não tenho nome, mas os grandes que têm nome vai ter que parar para me ouvir. Tem alguém comigo aqui? Aleluia. Elias, um roceiro, foi parar dentro do palácio do rei. José, um simples menino camponês, foi parar no Egito e se tornar governador. Por quê? Porque quando nós vivemos a agenda de Deus, ainda que eu não tenha nome, ainda que eu não tenha influência, mas vai chegar a hora certa que Deus vai me colocar diante de pessoas que o que eu carrego vai virar uma chave na vida dele. A escrava, ela estava atenta, porque ninguém falou para ela que Naamã tinha lepra, mas ela viu as mãos de Naamã. E eu vou lhe falar uma coisa que eu aprendo com essa menina, pastor Josimar. Ela tinha tudo para odiar Naamã, sabe por quê? Porque foi Naamã que trouxe ela como escrava e rasgou a agenda dela. Mas aquilo que as pessoas fazem para a gente não muda a nossa essência. Irmão, quando nós entendemos que nós somos em Deus, nós somos chamados para abençoar. Porque pessoas só podem oferecer o que elas carregam. Apóstolo, mas ficam falando mal de mim. É porque é só isso que eles têm. Agora, o que você tem? O que você carrega? Abençoa. Porque a Bíblia diz que quando você abençoa quem te persegue, vai acrescentar brasas na cabeça deles. Sabe o que é acrescentar brasa na cabeça deles? Vão dizer assim: eu amaldiçoo a peste, eu tento acabar com aquele miserável, com aquela miserável, mas tudo que eu ouço é que ele me abençoou, é que ele fala bem de mim. Porque maior é o que nós carregamos do que aquilo que essas pessoas carregam. Ela tinha tudo para odiar Naamã, mas dentro dela ela estava dizendo: se o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou falar que lá na minha terra tem um profeta. Que lá na minha terra tem um profeta. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, a esposa de Naamã, parou
E ela disse: ah, minha senhora, se o meu senhor pudesse, olha só, se o meu senhor pudesse ir lá em Israel e conhecer o meu profeta, ele seria curado dessa lepra. A Bíblia não dá o nome dela, ela era escrava, mas ela tinha a porta para Naamã ser curado. Podem não dar muita atenção para você, mas você carrega algo tão poderoso que vai virar uma chave na vida de alguém. Diga para essa pessoa que está do teu lado: os lugares que Deus está te plantando é porque tem um Naamã te esperando ali. Tem um Naamã te esperando ali. Tem alguém que está entendendo o que eu estou dizendo? Tem um Naamã te esperando ali. O Mateus me contou um testemunho dizendo que ele estava dirigindo, né, Mateus? Um lugar e de repente parou no lugar de um menino que estava em se suicidar. Ele pregou para esse menino e o menino não se suicidou. Aí você não entende por que você vai parar em certos lugares. O GPS muda a rota e você vai passar e fala assim: por que eu estou passando por aqui? Mas quando a gente vive a agenda de Deus, Ele desconecta o GPS da terra e liga o GPS espiritual. Aleluia! Por quê? Porque viver a agenda de Deus é melhor. Porque somente a agenda de Deus faz sentido tudo que a gente vive. Se o meu Senhor pudesse ir, sabe o que acontece? Ninguém dava moral para o que um escravo falava. Não se falava com o escravo porque não dava moral para o que o escravo falava. Mas sabe por que ela parou para ouvir? Porque aquela menina carregava algo de Deus. Tem pessoas que dizem assim: Jennifer, ninguém me dá ouvido. Dependendo do que você carrega, as pessoas vão parar para te ouvir. Sabe o que ela fez? Chamou o marido dela, falou com o marido dela. Olha só, uma menina empregada, escrava, falou com a esposa de Naamã. Naamã falou com o marido falou com o rei da Síria. E o rei da Síria assinou uma carta para Naamã levar para o rei de Israel. Espera aí, uma menina que não é conhecida, o que ela fala está dentro dos palácios. Você não sabe onde vai aquilo que você carrega. Por isso que eu quero te dizer: não sai da agenda de Deus, porque tem um Naamã que precisa de uma direção que você carrega. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém que diz assim: mas nada disso está fazendo sentido. Amanhã vai fazer sentido. Porque quando ela disse, ela jamais imaginava o que ia acontecer. Naamã vai a Israel, encontra com o profeta manda ele descer no Rio Jordão 7 vezes. Ele diz: no Rio Jordão eu não vou. Mas aí um funcionário de Naamã diz: o que o senhor tem a perder? Desce no rio. E quando ele desce 7 vezes, ele sai curado. Eu posso te dizer uma coisa: a Bíblia não diz mais nada sobre a menina. Isso eu encerro e me faz entender uma coisa: nós vivemos para um propósito. Você aparece no momento do propósito se tornar realidade. Quando o propósito acaba, chegou a hora de acabar. O livro daquela menina fechou. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando Naamã voltou para casa, aquela menina não foi mais escrava. Porque através do que você carrega, vidas de pessoas vão ser mudadas. E quando a vida das pessoas forem mudadas, você vai ser promovido. Então você carrega em você a sua própria promoção. Porque quando você profetizar para alguém que não tinha nenhum lugar onde cair morto, mas quando Deus muda a história daquela pessoa, Ele vai lembrar que foi alguém que foi usado por Deus para poder mudar a história dele. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: toda semana eu estou aqui nessa casa pregando. Conheço alguns que vêm, conheço outros que não vêm. Quando termina o culto, cada um vai para a sua casa. Mas uma coisa eu posso te dizer: as palavras que estão saindo deste altar está fazendo sentido na vida de alguém, está fazendo sentido na família de alguém. Porque uma coisa é certa: demônios estão caindo por terra, portas estão se abrindo, vidas estão sendo transformadas. Por quê?
porque aos olhos humanos parece que não está fazendo sentido. Por isso eu quero te dizer: libera a palavra para os Naamãs que aparecem diante de ti, porque amanhã você vai ouvir notícia que fez sentido tudo aquilo que Deus te usou. Se coloca em pé neste momento. Aleluia. Escute o que eu vou dizer. Eu quero orar hoje. Preste atenção, olha aqui para mim. Eu quero orar hoje, aqui neste altar, por alguém como aquela menina, que aceita de todo o seu coração viver a agenda de Deus. Vou repetir. Eu quero orar hoje aqui neste altar para alguém que, como aquela menina, quer viver a agenda de Deus. Escute o que eu vou dizer. Se você quer continuar vivendo a sua própria agenda, fica no seu lugar. Mas eu quero aqui no altar apenas quem quer viver a agenda que